Boa noite, igreja amada. Vocês estão bem? Que a paz do Senhor esteja com vocês essa noite, que o coração de vocês se aquiete, que a mente se concentre, para que a gente possa receber o que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Amém? Bom, a Cota me convidou para expor para vocês o tema feminilidade e masculinidade. E é um tema que eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar dessas questões relacionais, não só homem e mulher no sentido conjugal, mas social. Porque a gente tem visto a sociedade em pé de guerra, principalmente por causa das questões de gênero. Então, nós estamos guerreando uns com os outros pelo direito de diminuir o outro para que nós cresçamos. Né? A gente age de forma contrária ao que a palavra nos ensina, que a gente tem que ser cada vez menor, porque só assim Jesus Cristo pode ser grande em nós. E eu quero começar dando uma perspectiva para vocês do imaginário, para que vocês gravem no coração essa mensagem. Quando a gente pensa num pinheiro, eu gosto muito de árvores coníferas. Eu acho belíssimo o formato com que elas nascem e a forma como os galhos crescem exatamente o tamanho necessário em cada parte do tronco para que haja um cone no alto dela. Então percebam, se a gente olha uma árvore conífera de baixo para cima, a gente vai ver bastante detalhe. A gente vai ver um tronco extremamente ranhurado, a gente vai ver os galhos que se encontram e não se prendem uns aos outros. É uma estrutura extraordinária. A gente tem um pouco de dificuldade de enxergar o céu olhando de baixo para cima, mas o que a gente vê é uma imagem maravilhosa. Pode ir para outra. Olha os detalhes dessa árvore, o casco dela. Quando a gente foca numa árvore específica, a gente consegue ver detalhes importantes sobre essa árvore. E é assim também conosco. Então, quando eu foco na mulher, eu consigo ver coisas extraordinárias que eu jamais vou conseguir encontrar igualmente no homem. Da mesma forma, quando eu olho para o homem de forma individual, eu vou encontrar características específicas nesse homem que eu não tenho como encontrar na mulher. Isso é a visão que nós temos olhando de forma focada e específica. Mas eu quero te convidar a ter uma visão um pouco maior. Imagina olhar uma árvore, uma floresta de árvores coníferas um pouquinho mais de cima. A gente começa a enxergar que não tem meia dúzia, que não é uma pequena família de árvores de 3, 4, 5 pessoas. E que quanto mais árvores a gente vê, mais bonito é. Pode passar. Olha a quantidade de árvores juntas, a beleza que é. Quando a gente amplia a nossa visão do todo, a gente consegue ver o quão grande esse todo é. E quando eu olho de cima, tendo uma visão global das coisas, eu volto a enxergar o céu. E se eu me afastar um pouquinho mais dessas coisas, eu consigo ver todo o ecossistema que envolve uma árvore conífera. Então eu não tenho só uma árvore, eu tenho dezenas de milhares, eu tenho famílias e famílias, eu tenho rios, eu tenho céu, eu tenho texturas, temperaturas, eu tenho cheiro, porque eu aumentei a visão de forma ampla e global. Então essa é a visão que eu gostaria que a gente tivesse hoje para pensar masculinidade e feminilidade. É importante que a gente olhe o particular e o individual, mas ainda maior do que isso é enxergar o todo que Deus apresenta para nós na sua palavra, para a gente conhecer o masculino e feminino. Porque o que acontece? A gente reduziu esse conceito de masculino e feminino a um nicho de estereótipos. Há um crescimento enorme de páginas na internet que falam da masculinidade bíblica, como se o homem masculinamente bíblico fosse aquele barbado, com o cabelo raspado na lateral, que se comporta de uma maneira mais bruta, mais violenta, mais arrogante até.
E a gente vê uma infinidade de páginas na internet falando que a feminilidade bíblica se apresenta quando a mulher volta a se vestir como uma senhora de 1850, com um vestido longo, uma gola rolê, um cabelo em coque. A gente reduziu a feminilidade, a masculinidade a estereótipos comportamentais. E não é sobre isso que a Bíblia fala para nós. Nós decidimos que existe um padrão pré-existente que determina o que é suficientemente masculino e suficientemente feminino. Isso é uma loucura. A gente não pode definir o que Deus não definiu nesse tanto de detalhe. Se eu uso o meu cabelo mais longo ou mais curto, hoje, isso não faz diferença para Deus. A gente passou a se preocupar mais com o comportamento do que com o coração. A gente chama isso de legalismo. Porque fulano precisa se comportar de tal ou tal jeito para fazer parte do meu grupinho, ou da minha comunidade, ou daquilo que eu acredito que seja a verdade. Bom, quero ler com vocês um texto de Deuteronômio 22, verso 5. O texto diz assim: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Será que isso é um enfoque de Deus dizendo para nós sobre roupas? Será que Deus está realmente aqui se preocupando se eu uso calça ou saia? O contexto bíblico aqui era um contexto em que os homens usavam saias também, vestidos longos, túnicas. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está falando de vestimenta, de aparência, ou de preservação de uma distinção entre os sexos? O termo unissex, como a gente o conhece hoje, tão conhecido e a gente aceita e acha legal tudo que é unissex, apareceu pela primeira vez na revista Life, no dia 21 de junho de 1968, num artigo que descrevia roupas unissex como uma moda divertida e de bom gosto. Nesse versículo que a gente leu, Deus chama isso de abominável. Agora, se eu compro uma calça unissex, é disso que Deus está falando? Ou Deus está falando de eu buscar me parecer com aquilo que eu não sou? O problema é quando eu decido buscar roupas e aparências que mudem a forma como o outro me vê, não mais como mulher, mas como homem. Então, o assunto desse texto é sobre o travestismo. Hoje a gente chama também de androgenia. Na década de 2000, ali, 2010, teve uma moda, um boom de androgenia. Quanto menos você se parecesse homem ou mulher, mais na moda você estava. Isso é abominável ao Senhor. E se você é uma mulher que usa a cabeça raspada e isso te faz extremamente feminina, não tem problema nenhum, não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando sobre você começar a se vestir como um homem e a se comportar como um homem, acreditando que isso muda quem você é, como Ele te criou. Porque o nosso corpo está diretamente associado a quem nós somos. O que Deus está discutindo, além da prática do travestismo, é também o nosso coração na homossexualidade, no desejo de um comportamento que mistura essa sexualidade. É importante a gente se lembrar que homem é homem e mulher é mulher. Gênesis 1:27. Um texto que acho que toda semana aqui os preletores leem com vocês. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus deixa muito claro o que é uma coisa e o que é outra. E é importante que isso fique claro para nós também. Nesse texto de Deuteronômio, que a gente leu da lei das vestimentas, Moisés está lembrando ao povo que existe uma distinção entre os sexos determinada por Deus desde o princípio. E que Deus quer que a gente mantenha essa distinção. A gente tem aqui na igreja meninos de cabelo comprido,
que são extremamente masculinos, com seus cabelos compridos. Eu jamais olharia para eles e diria, nossa, que menino efeminado. De forma alguma. Então, por que eu vou dizer para esse menino que ele está pecando porque o cabelo está comprido? Meninas de cabelo curtinho, que são extremamente femininas. Onde está o coração desses dois? É com isso que eu preciso me preocupar. Onde está o coração dessas pessoas? Né? São princípios e valores fundamentais que reverberam na nossa identidade interior. Então, quando a gente sai do pequeno ali, do particular, e vai para o todo, a gente consegue dar uma visão muito mais ampla do caráter de Deus, da nossa identidade em Cristo, ampliando o nosso âmbito de visão. Porque a gente tem se preocupado tanto com detalhes que a gente deixa de apreciar o cenário inteiro. Eu me preocupo tanto comigo e a minha forma de ser mulher que eu acabo exigindo do meu marido que o seja também, porque eu quero que ele me compreenda, que ele pense como eu. Isso não vai acontecer. O seu casamento vai acabar, mas o seu marido não vai pensar como você. Ele não vai entender você com a facilidade, talvez, que uma amiga que pensa do mesmo jeito que você, que raciocina com a mente feminina dela, entende. Só pensamos nisso, nessas questões, para analisar papel de gênero, quando o que Deus quer é que a gente entenda, habitando nele e vivendo de forma tal que ele somente seja glorificado. A gente precisa analisar homem e mulher como parte da raça humana. Pode passar, por favor. Os textos que eu trouxe para vocês pensarem em vestimenta de outra forma. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:13. Próximo texto, por favor. A continuação, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, eu me revisto de compaixão, de paciência, de piedade. É essas roupas que as pessoas que olham para mim precisam enxergar. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A roupa que o mundo precisa enxergar quando olha para Viviane é Cristo. Próximo, por favor. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu não posso olhar para um rapaz que decidiu, em algum momento da vida dele, colocar um brinquinho no lado direito, porque ele achou interessante, divertido, e achar que ele é qualquer outra coisa, senão um homem de brinco, quando eu olho para ele. Porque ele está revestido de quê? Além do brinco, para além de, saindo do micro, indo para o macro, enxergando as pessoas com o todo delas, não só com a parte. A gente perdeu de vista a realidade mais importante comunicada pelo gênero feminino e masculino. 1 Coríntios 1, de 30 a 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. E o que é sabedoria de Deus para nós? Justiça. Cadê? Justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 2:7, nós falamos a sabedoria de Deus, que lembrem, justiça, redenção, onde está? Volta lá para mim, por favor. Sabedoria, justiça e redenção. Justiça, santidade e redenção. Nós falamos essa sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos
para a nossa glória. Justiça, santidade e redenção que o Senhor revelou para nós na pessoa de Jesus Cristo. E esse é o mesmo Cristo que nos reveste. Então a gente precisa analisar homem e mulher como parte da raça humana. E assim veremos que os dois têm o mesmo mérito, valor e dignidade como portadores da imagem de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto é muito, muito importante na minha caminhada com o Senhor, porque ele me ajuda a sempre me lembrar que o discernimento e a sabedoria são duas coisas que eu tenho dadas por Deus através da mente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Só que a gente anda muito preguiçoso para pensar. A gente quer a opinião de todo mundo o tempo inteiro, menos de Deus. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, eu vou perguntar para o colega de trabalho, eu vou perguntar até para o meu marido, e isso não é um problema, contanto que antes eu tenha falado com o meu Senhor. A resposta do meu marido, de acordo com uma decisão que eu tomei para junto de Deus, precisa confirmar aquilo que Deus me disse. Essa unidade, ela é preciosa. Mas a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é de instrução. Só ela. Ela que me ensina a discernir. Ela que me ensina a voltar a ter o julgamento do bem e do mal de forma correta, conforme a vontade de Deus. Porque na queda a gente perdeu essa condição de saber discernir e julgar o bem e o mal de forma santa. Mas quando eu busco ao meu Senhor, Ele dá para mim de volta essa condição de julgar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E eu tenho que usar isso quando eu olho para a feminilidade e para a masculinidade. Vejam, existem padrões que nós estamos criando para determinar o que o outro é, sem considerar em quem ele está. A gente precisa se preocupar que os nossos filhos tenham o coração no lugar certo, porque depois não dá mais para controlar o comportamento. Eu preciso educar os meus filhos no caminho do Senhor desde que eles nascem. Porque o comportamento, a lei vai controlar até certo ponto. Se eu não ensinar sobre graça, sobre a depravação total do homem, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o amor de Deus que nos entregou o seu Filho como redenção absoluta dos nossos pecados e santificação até que Ele volte. Então, me preocupar de forma excessiva com um comportamento, sendo que eu abandonei completamente a minha preocupação com o coração, com o ensino bíblico, com o culto doméstico, com os devocionais que eu faço em família, porque é muito importante a gente estar em família e ensinar pelo exemplo. Porque eu posso ler a Bíblia para o meu filho também todo dia. Se aquilo que eu li eu não pratiquei, a hipocrisia vai ser plantada no coração dele igual está no meu. A mentira, a sordidez que eu pratico serão ensinados aos meus filhos. Aí o cristão quer discutir maldição hereditária, sendo que o que ele está realmente enxergando é o pecado geracional, que os pais ensinam os filhos a continuar fazendo. Porque todas as maldições acabam com Cristo, em Cristo e através de Cristo. Nada pode me fazer mal se eu morri com Ele e se a vida dele habita em mim. Mas os pecados dos meus pais eu aprendi. E eles ainda me perseguem. Então a gente precisa se preocupar com isso. Porque o comportamento ele é moldado pelo lugar onde eu deposito a minha confiança. Se eu tenho um ensino adequado, a minha mente é renovada por esse ensino. E aí a gente começa a definir um pouquinho aqui homens e mulheres a partir dessa perspectiva do todo. Os homens eles foram criados para refletir de Deus o seu poder, o seu amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus. As mulheres gostam de discutir bastante Efésios 5, que vai dizer, mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Submetam-se por amor a Cristo.
E elas param aí. Só que se você continua lendo Efésios 5, você vai ver Jesus dizendo assim para nós, homens, para vocês o bicho pega um pouquinho mais, porque vocês têm que morrer por ela. Amá-la. A Bíblia manda a gente amar o próximo de forma geral, mas individualmente ela só manda o homem amar a mulher. A Bíblia não vai dizer ama o teu pai e a tua mãe, ama o teu vizinho. Ela vai dizer ama o próximo. Mas especificamente ela diz para o homem, homem, ame a sua mulher. Porque Deus conhece as mulheres e sabe que a gente precisa disso. Então, o homem comunica de Deus o poder, e a gente já vai chegar lá, eu vou falar sobre isso, o amor e o autossacrifício. E as mulheres, elas foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça, e Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, se eu não me engano, ele vai fazer uma pequena alusão da graça de Deus sendo manifestada através de nós pela generosidade. Acho que é 2 Coríntios 8, se eu não me engano. Ele vai dizer lá que a gente recebe a graça de Deus e ela se manifesta através da generosidade. E ele vai elogiar extraordinariamente os macedônios. Ele vai dizer os macedônios são generosos, eles dão tudo que têm e o que não têm. Eles voluntariamente eles querem servir a mim e ao povo. Isso é graça. E a gente sabe que as mulheres têm essa tendênciazinha um pouquinho maior a compadecimento, né? Tudo a gente quer ajudar, quer pôr a mão, quer fazer, A mulher, ela tem essa sensibilidade para a compaixão um pouco mais aguçada. E a beleza da noiva que Jesus Cristo redimiu. Essa beleza é estética? Absolutamente não. Mas o que encanta mais um homem do que um belíssimo sorriso da sua mulher? Acho que todos podem concordar comigo que dificilmente alguma coisa alegra mais o coração de um homem do que ver sua mulher feliz. É verdade. Pode voltar lá para mim, por favor. Eu não sou tecnológica, eu não tenho um tablet para acompanhar, eu não consigo, gente. E aí o casamento ele vai refletir essa aliança entre esses dois. A união de Cristo com a sua noiva. Então o que o homem representa? Jesus Cristo. O que a mulher representa? A igreja, a noiva. Pode passar para mim. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. A Bíblia ela sempre vai usar termos masculinos para falar da humanidade, incluindo as mulheres. Então ela vai falar irmãos, homem. Isso degrada a mulher? Muitos podem dizer que sim. Muitos podem querer que a gente use o gênero neutro para falar da Bíblia. Mas Deus não faz isso. E ele tem um motivo. Quando ele escolhe a palavra homem, ele nos mostra que os dois partilham da mesma condição para a qual ele providenciaria uma solução comum. Cristo. Eu acho lindo que Deus faz com que a mulher saia da costela do homem. Porque isso gera para a mulher um lugar de retorno. Imagem simbólica, tá? Liberdade poética. Quando Deus tira a mulher da costela do homem, Deus simbolicamente está dizendo para a mulher, esse é o lugar que você precisa voltar. Encontre esse lugar de retorno. Mostre para a humanidade, para a sociedade, para os ímpios, que quando a igreja encontra o seu lugar de retorno, ela não consegue ir para outro lugar. E o homem? Quando Deus tira a mulher da lateral do homem, debaixo do braço, debaixo do cuidado, Deus está simbolicamente dizendo para o homem, cuide dessa mulher com toda a sua força, com todo o seu poder de autoridade, com tudo que você tem, inclusive com a sua vida. Porque a igreja nasce quando a lança entra na costela de Cristo. Quando sai a água do batismo e o sangue da salvação.
É uma simbologia extraordinária, é uma comunicação visível de uma realidade invisível, que a gente precisa voltar a se apaixonar. Porque é apaixonante entender que eu voltei para o meu marido, o lugar de onde eu fui retirada pelas mãos de Deus. Isso é lindo, isso é extraordinário, isso me faz querer ter o meu marido mais perto de mim. Esse nome em comum mostra que a mulher vem do homem e não é independente dele, tanto quanto o homem é nascido de mulher e precisa dela. O texto. Coríntios 11:11, 1 Coríntios. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Quando Jesus nasce de uma mulher, ele está dizendo, olha, nós somos todos parte de uma mesma coisa. Isso é lindo demais, mas a gente quer viver independente. Eu fui criada ouvindo assim, vai trabalhar, ser independente, para você não depender de homem nenhum. Hoje eu me orgulho de depender do meu marido, eu sou doméstica. Eu fico em casa. E nem por isso eu não sou valorizada. Eu sou estudante, para falar a verdade. Eu sou estudante, com patrocínio do meu esposo. E se eu estou aqui hoje diante de vocês, tendo esse privilégio, é porque o meu marido me sustenta. Ele respeita e admira a minha dependência dele. Isso é extraordinário. Nós lutamos tanto para sair de casa. O que a gente ganhou? Solidão, vazio, cansaço. A gente não participa mais da criação dos filhos, a gente delega para alguém que a gente trabalha para pagar. Olha que loucura! Escolas caríssimas, porque eu não tenho tempo de ficar com meu filho, então eu tenho que colocar ele lá em tempo integral. Porque dá muito trabalho educar. Bom, aí eu trouxe para vocês o significado das palavras, que é importante a gente ter. Olha que bonitinho o pastor Eric fez com amor para mim, esse negócio de a palavra ir chegando. Eu não sei fazer, foi o Eric. Bom, Adam, que é o original da palavra Adão, ela é muito semelhante à palavra Adamá, que significa chão, terra, piso. Então, do chão foi criado Adam. E Adam significa humanidade. Então, quando Deus chama de homem, está dizendo humanidade. Isso. Adão é o primeiro homem. Então, Adamá, Adam, que virou um nome próprio, Adão. Isso. Adão, primeiro homem. Então, qual é a relação? O homem foi feito do pó da terra e ele tem uma relação direta com a humanidade e ele tem uma relação direta com o primeiro homem. E se a mulher não é feita da mesma feitura que esse homem, da mesma carne, do mesmo osso, essa relação fica fragmentada. Então Deus nos cria nele, através dele, para que sejamos feitura do mesmo Adamá, do pó, para chegar no último Adão. Porque o primeiro Adão veio para que todos caíssemos e o último Adão veio para nos levar para o céu de volta. Então, se eu não tenho uma relação direta, mesmo osso e mesma carne do homem, eu não tenho uma relação direta, mesmo osso, mesma carne do segundo Adão, de Jesus. Porque se eu creio que morri com ele e que nasci de novo nele, o meu DNA mudou. Minha genética mudou. Eu faço parte agora de uma longuíssima ascendência que culmina em Jesus. Bom, então isso quer dizer que o homem e a mulher são ligados indissociavelmente, juntos, unidos em um todo, contam a história do Evangelho de Cristo. Nós não somos independentes uns dos outros, a gente precisa entender isso. E dependência não é só marital. Mulheres
que não se casaram ainda, elas dependem dos seus líderes, espiritualmente, né? Dependem. E aí eu quero lembrar agora com vocês algumas coisas que são atribuídas aos homens. Porque a gente fala muito de mulher, né? A gente fala o tempo todo da mulher, porque a mulher está corrompida pelo feminismo, achando que ser feminista é uma coisa extraordinária, muito mais do que ter Cristo como centro da sua vida. Então a gente está sempre falando de mulher para lembrar a mulher de onde ela veio. E ela não veio do feminismo, ela veio do homem. Então eu trouxe algumas coisas que são atribuídas aos homens para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, a tomada de iniciativa, que é dada por Deus ao homem. No Salmo 139, vai dizer o seguinte: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Tomada de iniciativa. O homem foi feito para tomar iniciativa. A gente vive brigando com a mulherada. Não vai dar em cima do cara, não vai mandar bilhetinho, não vai, espera. Por quê? É porque a gente é preconceituosa, machista? Não. Porque Deus deu ao homem esse atributo de tomada de iniciativa. A responsabilidade de o homem em deixar e unir-se. Põe aquele texto para mim. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. O homem. Por quê? Porque a iniciativa precisa ser dele. Sempre dele. Para que as coisas funcionem num organismo. Lembra da floresta de árvores coníferas? Então, a responsabilidade do homem em deixar e unir-se e iniciar uma família nova mostra que tomar iniciativa é parte central do que significa ser homem. A nossa cultura incentiva os homens a amadurecer e tomar iniciativa? Será que não é proposital? A gente está castrando a masculinidade? Porque, veja, não é sobre eu ir até. Sai da parte, vai para o todo. É sobre um atributo que o homem recebe de Deus e não pratica. E isso corrompe o que é ser homem. É um princípio fundamental, sem o qual o homem deixa de exercer a sua verdadeira masculinidade. Outro ponto, o trabalho para o sustento de outros. Gênesis 3, de 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, como parte da fiação que Deus fez o homem, ele está conectado para trabalhar de um jeito diferente da mulher. Melhor? Não. Pior? Não. Diferente. E a mulher está conectada ao lar e aos relacionamentos de um jeito diferente do homem. Isso é um problema? Não. Isso é errado? Não. É da nossa Constituição. Lembra lá? Sensibilidade, graça e beleza. Mas a gente cismou que ficar em casa é ruim. Digo e repito, eu amo ser doméstica. Eu acordo um pouquinho mais tarde. Eu tenho a minha rotina? Eu tenho. Eu estudo de 12 a 14 horas por dia. Mas eu paro para almoçar com meu esposo quando ele vai para casa na hora do almoço. Ninguém paga um salário que valha isso. Eu tenho o conforto da minha casa. Trabalhar é ruim? Não, eu estou estudando porque em algum momento da vida eu quero trabalhar.
Mas eu não quero que isso vire o ídolo do meu coração. Eu não quero acreditar que se eu não trabalho fora, eu não tenho valor nenhum. Porque eu tenho, a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que o caráter criacional de Deus está no meu ventre. Que quando eu gero filhos, eu gero almas eternas, juntinho com Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é lindo. Gerar filhos é um milagre. Para pensar assim, não. É um milagre que nós geramos. É lindo, é lindo. Deus criou homens e mulheres com diferentes inclinações e campos de responsabilidade. Sabe quando eu comecei a ter paz na minha casa? Quando eu entendi que meu marido, quando chega do trabalho, precisa de 40 minutos de silêncio. E eu não sou assim. Eu não sou assim. Ontem era 1h da manhã, eu estava pendurando roupa. Porque esse é o meu ritmo. Eu não paro, eu sou 360. E o meu marido é um 120. Então eu não posso querer que ele caminhe a mesma caminhada que eu. Isso é estupidez, isso é egoísmo, isso é arrogância, isso é intolerância, isso é maldade, isso é pecado. Aí eu dei para ele a atribuição de pôr o lixo para fora. Ele botou? No primeiro dia ele esqueceu. No segundo dia ficou lá. E eu pensei, não é problema meu. A responsabilidade é dele. A gente sentou, conversou, falei, bem, o lixo você põe para fora, eu levo até a garagem, da garagem você põe lá fora. E ainda expliquei por quê. Eu falei, porque eu ir lá fora, corro o risco de ser assaltada, a rua é muito escura. A gente tem que explicar. Tem que justificar, porque ele não é nosso empregado. Ele tem que fazer por amor a nós. Por amor ao que ele foi chamado a ser, protetor, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Aí, na primeira semana foi um pouco difícil, mas eu fiquei quieta. Eu falei, eu que não vou brigar por causa disso. Queria? Claro. Mas eu falei, eu não vou brigar. E aí, um dia a gente sentado na sala, ele começou a... Tá um cheiro aqui, né, amor? Eu falei, você tá sentindo? Eu também tô. Estratégias. Eu podia falar para ele, né? Você botou o lixo para fora, tá a semana inteira o lixo na garagem, o que a gente combinou? Não, mulher. A mulher é sábia e precisa pensar e agir com sabedoria. Eu falei, bem, você tá sentindo esse cheiro? Ele da onde é? Ele foi no banheiro, ele foi na cozinha. Olha, não é maldade, o cara simplesmente não atentou. Aí eu falei, bem, tu botou o lixo para fora? Ele bateu na cabeça assim, meu amor, eu não botei o lixo. Nunca mais ele esqueceu. Até o lixeiro mudar o horário. Aí o lixeiro mudou o dia, mudou o horário, até ele acostumar de novo, demorou uma semana. Mas entendam, o homem precisa ser compreendido, assim como nós. Assim como o homem também precisa entender quando a gente precisa só chorar para desabafar. Hoje, o meu marido entende. Ele chega em casa, eu olho para ele com cara de choro, ele... Vai, chora. Eu só preciso desabafar, descansar, e é assim que eu descanso a minha mente, às vezes, chorando. Porque eu gosto, gente, me alivia a tensão. Não, depois dos 40 minutos. Não, ele chora, e eu dou os 40 minutos para ele. É respeitar o espaço e o limite do outro. Até onde a minha liberdade pode invadir a outra pessoa, em qualquer relacionamento. Isso não pode acontecer. E aí a gente vê que o termo usado para trabalho é abad. E ele geralmente é usado para descrever o cultivo do solo e também significa servir as pessoas. Olha que bonito. Com frequência, ele também descreve as responsabilidades dos sacerdotes no culto. Então, quando Deus manda o homem trabalhar, ele fala, agora é do fruto do teu trabalho que tu sobreviverá. Ele está falando de cultivo, de serviço e de responsabilidades de santificação. Porque o homem é o sacerdote do seu lar. Olha que coisa linda. O trabalho que Deus atribuiu ao homem não tinha o objetivo de levá-lo a ganhar dinheiro para usar
com um aparelho de videogame, com engenhoca, embora seja bom. Lá em casa minhas luzes todas acendem pelo celular, é uma belezinha. Engenhocas. Mas Deus não deu esse trabalho, essa obrigação, para que os homens gastassem seus dinheiros de forma egoísta. Não tinha nada a ver com a conquista de poder nem de prestígio. Não era para que ele se sentisse realizado. Deus queria que o homem trabalhasse de modo altruísta para o bem da sua família. E aí eu pergunto para os homens se eles ainda lembram o que é trabalhar por amor à sua família. Trabalhar o suficiente para chegar em casa no fim do dia e estar com essa família, que é o motivo pelo qual ele saiu para trabalhar de manhã. A gente precisa resgatar esses valores. Deus mandou o homem usar sua força para suprir a necessidade da família, uma responsabilidade que a Bíblia enfatiza em textos como 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que pesado. Se você, marido, homem, não cuida dos seus parentes, especialmente os da tua própria família, quem é a família do homem? Deixa pai e mãe, vai viver com a tua mulher, osso do meu osso, carne da minha carne, a tua família é tua esposa. As demais pessoas são a sua parentela. A sua prioridade é a sua esposa e os seus filhos. Em primeiro lugar, a sua esposa. Porque ela sim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamarei-a varoa, porque do varão foi tirada a poesia mais extraordinária da face da terra e que nenhum dos homens pode proclamar mais com tanto amor porque perdeu a graça. Resgate dos valores fundamentais do que é ser homem. E eu amo falar para vocês, homens, eu tenho um amor extraordinário por vocês, assim, vocês moram no meu coração, porque eu maltratei muito o meu antes de converter, então, nossa, eu sinto uma dor, porque eu fico olhando para as mulheres de hoje em dia, eu fico pensando, coitado desses homens que sofrem e sofrem e sofrem. E eu vou dar uma dica para vocês, quando eu mudei, meu marido mudou, quando eu decidi mudar o meu comportamento, a minha casa mudou. Ser provedor, física e espiritualmente, e de tantas outras formas que os homens são exímios provedores, é integral à masculinidade. Trabalhar para suprir a necessidade de outras pessoas está na essência do que significa ser homem. Cultivar é a tradução de um verbo hebraico que significa tomar conta. Deus coloca o homem lá no jardim e diz assim, olha, toma conta, dá nome, cultiva, é teu, está sob o teu governo, está sob a tua autoridade, cultiva. Significa guardar, preservar, cuidar, envolve acompanhar e proteger as pessoas. Vamos ler Gênesis 4:9, por favor? Então o Senhor perguntou a Caim, onde é que está seu irmão Abel? E ele respondeu, eu não sei, eu não sou responsável pelo meu irmão. Cadê o cuidado? Cadê a provisão do ser homem? Gênesis 28:15. Estou com você, olha Deus, e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Vocês, homens, representantes específicos de Cristo aqui, nessa simbologia do relacionamento marital, vocês podem dizer isso para a mulher de vocês? Eu vou cuidar de você onde quer que você vá. Tu é minha e eu sou teu. Se uma mulher escuta um negócio desse, eu vou falar um negócio para vocês. A noite vai ser longa.
Só que a gente não quer falar, porque, não, eu não vou falar, porque isso fere a minha masculinidade. Experimenta praticar o que a palavra ensina e você vai ver. E cultivar também significa acompanhar e proteger a propriedade. Gênesis 30, 31. Eu estou dentro do meu tempo ainda, hein? Então Labão perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" "Não me dê coisa alguma", respondeu Jacó. "Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte." Cuidar é também cuidar de propriedade. Você tem cuidado da sua casa? Fica aí a pergunta. Proteção e provisão é outra atribuição dos homens. Efésios 5, de 28 a 30. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, quem ama a sua mulher, ama o seu próprio corpo. Por quê? Porque do seu corpo ela foi tirada. Lembra sempre disso. Quando você encontra uma mulher, uma bênção, como a Bíblia diz, você está encontrando aquela que foi tirada de você na eternidade, que agora volta para você cuidar, até que Jesus venha buscar ambos para sermos igreja. E essa comunicação é uma comunicação social. Nosso casamento comunica o evangelho. As nossas relações, como eu trato o meu irmão, como eu trato o meu amigo, como eu trato meu pai e minha mãe, comunicam. Por isso é importante a gente entender isso. Diante de Deus, o homem tem o dever de nutrir, ou seja, prover, e cuidar, ou seja, proteger quem está sob a sua responsabilidade. Isso é tão importante. A mulher ser amada é se sentir exatamente nesse lugar, provida e protegida. Aí agora eu tenho que perguntar para as mulheres: vocês se permitem ser amadas? Porque a gente não está deixando mais. Nessa de querer ser empoderada, poderosa, autossuficiente, insubstituível, a gente está ficando insuportável, a gente está ficando nojenta, a gente está ficando chata. A gente já é chata por natureza, porque nós temos um pezinho na chatice. Agora a gente casa, parece que isso potencializa em 10. E a gente tem dificuldade de reconhecer esse pecado. A gente acha que casou, põe uma corrente nos pés, nas mãos e no pescoço e vira o nosso escravo pessoal. Seja emocional, seja psicologicamente, ou seja servindo dentro de casa, porque a gente acha que o cara tem que fazer tudo. Aí você pode dizer para mim: "Hein, mas eu tenho que fazer." Não, você não tem. Mas quem ama, serve. Então você pode encher tua boca para dizer que tu ama teu marido. Se isso não acontece em casa, meu marido vai almoçar em casa todos os dias. Ele viaja 10 quilômetros do trabalho até a minha casa. Ida e 10 quilômetros volta para sentar à mesa comigo. Mas teve dia de eu fazer almoço para ele com raiva, porque me irritou. Eu podia deixar de fazer o almoço, eu não sou obrigada, eu não sou cozinheira dele, eu não sou faxineira, eu não sou empregada, ele não me paga salário. Porque eu já pensei muito isso antes de Cristo. Mas não é para o meu marido que eu estou fazendo, é como ao Senhor. Então, eu quero que Jesus sente à mesa conosco todos os dias, eu vou fazer o melhor almoço. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. O dia que eu estava assim, que aconteceu uma vez, eu não esqueço, porque o que ele falou me marcou. Eu estava brava mesmo. Eu não queria falar, não queria... Quase que eu falei assim: vai almoçar no restaurante aí. Mas o Espírito Santo é brabo, né? Ele, então, graças a Deus, porque domar isso aqui não é fácil. Se ele não for um pouco bravo comigo, eu dou uma escorrega. E eu fiz o almoço para ele. Ele sentou à mesa, começou a comer.
De repente ele falou assim: mulher virtuosa, hein? Quem a achará? Aquilo quebrou minhas 2 pernas. Eu me senti envergonhada, humilhada, porque eu fiz aquela comida brava, falando: Jesus, é para o Senhor comer, não é para esse homem não. E ele chega em casa, ele quebra minhas 2 pernas. Unidade. Entender que quando um está mais ou menos, o outro precisa ajudar. Quando um cair, o outro ajuda a levantar. Porque são 2. Porque quando o frio aperta, esquenta o pé. Unidade, igreja, igreja. Alimentar é fortalecer. É providenciar o necessário para que o outro floresça. Homens, floresçam as suas mulheres. Porque só o que a gente quer é amar, embora a gente às vezes esqueça como fazer. A gente ama amar. A gente não pode ver alguém precisando de um colo. Então, sejam vulneráveis para nós. Nos deem também essa oportunidade de amar vocês de forma calorosa. Alimentar significa que o provedor oferece mais do que coisa material. Ele também deve apoiar, manter e suprir as necessidades espirituais das pessoas sob os seus cuidados. Necessidade espiritual. Necessidade espiritual. Vou repetir. Necessidade espiritual. A gente precisa orar mais em casa junto. Homens, tomem essa iniciativa. Não precisa ser uma oração santona, espiritual. Não, não. Pega na mãozinha, com vergonha mesmo, sem saber como fazer mesmo. Sabe, sem ter, eu não sei como começa. Tudo bem. Vai quebrar as pernas da tua mulher. Isso vai edificar a vida de vocês, porque isso é se vulnerabilizar diante um do outro. Quando a gente fala com Deus, a gente abre o coração. E o outro que está do lado está ouvindo. Imagina se você ora pela vida do seu marido, diante dele, que coisa extraordinária. Ele está ouvindo os mais íntimos desejos do seu coração pela vida dele. E o inverso também. É lindo, experimentem isso. Deus faz parte, Ele chega junto, Ele abraça os 2. É só alegria. Último item, liderar pela vontade de Deus. Antes vamos ler o texto do Salmo 104, 14 e 15, para falar sobre isso de proteção e provisão. Salmo 104, 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. A Bíblia diz para nós que proteção e provisão é uma atribuição masculina de Deus também. E esse entendimento precisa estar no pensamento e no entendimento de vocês, homens. Prover é fazer o outro florescer. Cultivar, plantar, germinar. E isso leva tempo e paciência. Tempo e paciência. Liderar pela vontade de Deus. Vamos lá, acho que tem um texto. Exercitar, lá no meu... é esse já? Tá. E o Senhor Deus ordenou... Eu não sou tecnológica, eu tenho dificuldade de acompanhar o ritmo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Liderança pela vontade de Deus.
Exercitar essa proteção espiritual está na essência do que é ser homem. Então você precisa conhecer a Deus de forma profunda para poder exercer essa liderança pela vontade de Deus. Como que eu faço para saber a vontade de Deus? Está dita, está posta. Princípios, valores, instruções de ordem prática. A Bíblia fala da vontade de Deus, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22. 22 é o último? 22, 22. É a vontade plena de Deus exposta. Então, se o homem se esforça em conhecer a palavra de Deus, ele conhece a vontade de Deus e ele consegue exercitar essa proteção espiritual, segundo a vontade de Deus. Dar nome aos animais foi um treinamento na vida de Adão, para que aprendesse a exercer a autoridade sobre a natureza. Desde o jardim, Deus estava ensinando ao homem a exercer sua autoridade, exercer o seu governo, ensinou o homem a viver sozinho e se sentir só. Porque o homem não estava só no jardim, ele tinha Deus. Mas Deus faz com que o homem olhe em volta e não encontre ninguém que se assemelhasse a ele. Porque Deus nos cria para o relacionamento. Nos cria para sermos seres sociais. Ele quer isso de nós, Ele espera isso de nós. E se eu compreendo qual é a minha missão como mulher, igreja, se você entende a sua missão como homem representante de Cristo de uma forma especial, suas relações sociais vão ter sempre esse viés e a gente vai ser mais responsável, tanto pelo que a gente faz, quanto pelo que a gente gera no outro. Porque nós somos responsáveis. A Bíblia vai dizer que eu sou responsável pelo pecado que eu levo o outro a pecar. Então eu sou responsável por muita coisa. E é por isso que eu me preocupo com a roupa que eu venho ao culto. Porque eu não quero levar o meu irmão que tem problema com masturbação e pornografia a olhar para mim e pecar. É por isso que eu me preocupo com o meu comportamento com os meus irmãos. Porque eu não quero que o ímpio olhe para mim e veja que eu sou fofoqueira, mentirosa, encrenqueira e fale, opa, mas tem gente melhor aí fora. Eu não quero isso aí que vocês têm, não. Então, se eu entendo a minha responsabilidade enquanto um símbolo, né, uma representação espiritual de uma verdade que é real, eu me torno mais responsável. O desejo de Deus era que o homem aprendesse a exercer a autoridade de forma virtuosa, gentil, com bondade, sabedoria e muito cuidado. Isso é fácil para o homem? Deus não pede nada fácil para nós. Eu sei que é difícil para os homens serem gentis, como as mulheres esperam. É difícil. Mas é preciso de esforço para amar. E amar o outro do jeito que eu quero ser amado não é a melhor maneira. Tem um ditado, né? Eu não faço para o outro o que eu não quero que façam para mim. Balela, porque isso é muito subjetivo. Eu não faço para o outro o que eu não faria para Jesus. Isso é certeiro, porque para eu saber como eu lido com o santo, eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo. Então eu não vou fazer para o meu irmão o que eu não faria se eu estivesse diante de Jesus. Assim como para a mulher é difícil lidar com a autoridade dada ao homem. Não é fácil para nós. Às vezes a gente discorda em alguma coisa, sim, sim e não, não. E aí? E aí que eu entendo que a responsabilidade do meu marido é muito maior do que a minha. E que se alguma coisa der ruim na minha casa, Deus vai cobrar de Adão, não de Eva. Então eu abaixo a minha cabeça e falo amém. E ainda contribuo para o que ele acha mais certo. E geralmente dá certo, né? Porque fazer o quê? E quando dá errado eu tô lá, não para julgar, chutar a cabeça dele, mas para acolher e dizer, vamos tentar de outro jeito. E aí, para eu já encerrar, já está dando meu tempo, maravilhoso. Eu quero contar à igreja
Faz 8 anos que eu moro aqui em Londrina, né? Eu sou do Rio, vim pra cá. Ninguém percebeu que eu sou carioca. E meu marido é daqui, né? A gente veio pra cá, aí eu conheci Jesus. Conheci Jesus assim, opa, beleza. A gente casou. 2 anos depois, eu já tinha sido batizada. Eu já tinha aceitado Jesus. Nosso casamento faliu. E eu mandei o marido embora. E a gente se divorciou em janeiro de 2018. E aí o Senhor resolveu dar aquele murro santo na minha cara. E aí eu nasci de novo. No dia que eu assinei meu divórcio, eu nasci de novo. Porque foi uma dor de morte, literalmente, para mim. Embora eu não quisesse mais estar com ele. Sabe essas coisas? Ai, não quero mais, vai arrumar outra, não olha mais pra minha cara, essas coisas. Espiritualmente, eu tinha voltado para o meu lugar. E eu já tinha sido batizada e eu já entendia a palavra. Então, consequências haveriam. Então, no dia do meu divórcio, eu nasci de novo. E aí o Senhor começou a tratar comigo. A minha arrogância, o meu feminismo, a minha soberba. E eu fiquei 5 meses lutando contra Deus. Eu falei, eu não vou atrás desse homem. E eu caminhei com uma pessoa, uma discipuladora, mais velha, uma mulher experiente, que já caminhava com Deus. Ixi, uma senhora maravilhosa, que virou amiga. E ela dizia para mim assim, casamento é um. Não aceito, não aceito. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Não sou eu falando. É Deus falando, casamento é um, você precisa voltar para o seu marido, você precisa voltar para o seu marido. Eu falei, eu que não vou. E eu fazia ela orar comigo para ele arrumar outra, para eu não ter mais a responsabilidade, porque daí o adulto é ele. Gente, essa é a realidade. A gente faz isso para tirar a nossa responsabilidade. Até que um dia o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Aí eu falei, Senhor, tá bom. Se for para ser, eu vou mandar uma mensagem para esse homem e ele vai responder. Porque era o cão chupando manga também, não era fácil também não. E eu falei, vou mandar uma mensagem marcando dele vir me pegar para nós conversar hoje e ele vai me responder. E ele foi. Eu lembro que eu sentei com ele no restaurante, eu falei assim para ele, Jesus me salvou. A Bíblia diz que casamento é um, eu estou aqui te esperando. O dia que você resolver voltar, eu vou estar aqui. Se você não quiser, aí é contigo. Eu estarei aqui conforme a palavra de Deus manda que eu esteja. 2020, nós nos casamos novamente, para a glória de Deus, com a graça dele. A gente se casou de novo, vai fazer 2 anos agora, vai fazer 11 anos que a gente está junto. Porque num momento da minha vida, num determinado momento, eu fui convencida pelo Espírito Santo de que praticar o que a palavra ensina funciona. Então eu convido vocês a fazer isso, a ouvir a Bíblia e praticar com medo mesmo, às vezes não concordando muito mesmo, porque não é para concordar com tudo, é para obedecer em tudo. Então obedeçam. Resgatem o casamento de vocês com obediência. Resgatem as amizades, os relacionamentos. Porque o que mais tem é gente que brigou com fulano, que brigou com ciclano. Arrependam-se. Ainda é tempo. Ainda é tempo de arrependimento. A cruz está lá. Arrependam-se, peçam perdão. Vão atrás das pessoas, estando certos ou errados, não interessa, diante de Deus está todo mundo errado. Mas use a sua responsabilidade de igreja, de santo, para mudar a realidade da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu bairro, de onde for. Agradeço a vocês pelo tempo, pela paciência de me ouvir. Eu estava muito ansiosa por esse encontro. Ministrar na nossa igreja é sempre uma carga assim, emocional um pouco maior. Fiquei nervosa, mas eu agradeço se vocês foram receptivos. Vamos orar? Pai Santo,
Muito obrigada. Obrigada pela tua bondade, pela tua generosidade. Obrigada pelo privilégio de ouvir a tua voz. Obrigada pela tua habitação em nós. Obrigada pela salvação em Cristo. Obrigada, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo e nós experimentamos a tua bondade. Obrigada porque tu és fiel a si mesmo e a tua palavra e ela é eficaz para mudar realidades. Ajuda-nos a crer nisso. Ajuda-nos a vivenciar isso, Senhor. Dá-nos coragem e ousadia para praticar os teus ensinos e experimentar as transformações que a tua palavra promete. Nós somos gratos por essa noite, que mesmo fria, aqueceu-se com o seu amor, aqueceu-se com o seu Espírito. Obrigada, Pai. Agradeço por cada um que me ouve, que o teu Espírito Santo os cubra com a proteção da mente, que seja renovada, com a proteção do coração, para que seja guardado em Cristo. Peço, Senhor, que o Senhor cuide dessa igreja, uma igreja que tem responsabilidade pelo que ensina a teu respeito. Eu sou grata, Pai, porque na nossa cidade nós temos uma igreja tão fiel a Ti. Mantém-na assim. Dá-nos uma liderança que seja permanentemente fiel a Tuas Escrituras, para que sejamos sempre e sempre santificados. Dá-nos do arrependimento que vem de Ti. Entristece o nosso coração naquilo que precisa ser transformado, para que haja arrependimento e mudança de comportamento. Para que haja transformação em tudo que nós fizermos. Senhor, ajuda-nos porque nós não conseguimos sozinhos. Eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio que é falar com a Tua igreja santa. Obrigada, Senhor, pela honra de ensinar os Teus filhos um pouquinho mais de Ti e por aprender infinitamente mais por causa disso. Obrigada pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nós Te amamos profundamente, Jesus. E nós oramos em Teu nome, Jesus, para que o Senhor nos ouça, para que Deus Pai nos atenda e para que o Teu nome seja conhecido em todo lugar. Amém.